Alguns benefícios do INSS só a justiça consegue pagar. Pessoal, vivo dizendo isso. Trago aqui para vocês do direitonet.com.br, que é a minha fonte de hoje aqui, uma história aqui real. Então, portanto, hoje é dia 28 de janeiro de 2020, terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Não é inscrito, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos, quer ajudar outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Uma idosa que depende da aposentadoria recebida pelo marido tem direito de receber o benefício assistencial. Pessoal, antes de eu continuar, por regra, ela não tem direito dentro do INSS, de forma administrativa. Quando ela passa lá no cadastro único do governo federal, quando ela passa pelo CRAS, pela assistência social, se constata que ela ganha mais do que 1/4 de salário mínimo, que são 2 pessoas, então seria metade do salário mínimo por membro da casa. Ela não tem direito. Mas veja bem aqui, me acompanha no vídeo. Então, portanto, uma senhora idosa depende da aposentadoria do marido. Então, portanto, ela não tem acesso ao benefício assistencial de forma administrativa. A partir desse entendimento, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença que garantiu os valores de auxílio de uma senhora de 75 anos, moradora de Maringá, no Paraná. Em julgamento, a Turma Regional Suplementar do Paraná decidiu por unanimidade conceder o pagamento assistencial, considerando que a aposentadoria do companheiro visa amparar unicamente seu beneficiário. Olha que bacana esse entendimento da justiça. O amparo social do idoso é apenas para aquele idoso, segundo o entendimento da justiça. A idosa ajuizou uma ação contra o INSS após obter 2 respostas negativas via administrativa, sob a alegação de falta de requisitos para a concessão de pagamento. De acordo com a autora, a aposentadoria de um salário mínimo do seu marido seria insuficiente para prover a subsistência do casal. No pedido, o benefício assistencial pleiteado seria referente ao período desde 2011, quando ela já possuía 65 anos de idade. A 2ª Vara Federal de Campo Mourão, no Paraná, julgou favorável a concessão do benefício assistencial à idosa, determinando o pagamento dos valores desde 2018, quando teria realizado o último pedido administrativo e seu marido já estava aposentado. O INSS recorreu dessa decisão ao tribunal pela reforma da sentença, alegando que a autora não cumpria requisitos socioeconômicos, já que o casal possuía renda previdenciária. O relator do caso, na corte, o juiz federal convocado Marcos Josegreri da Silva, manteve o entendimento do primeiro grau, considerando que a senhora cumpre os requisitos do benefício por possuir incapacidade para o trabalho, pela idade e estar em situação de risco social por hipossuficiência econômica. O magistrado observou que o pagamento assistencial desde 2018 é direito da autora, já que a aposentadoria do companheiro não busca alcançar os demais membros do grupo familiar. Segundo o juiz, vou abrir aspas aqui, é importante registrar que a renda proveniente da aposentadoria do marido idoso não poderá ser considerada para fins de cálculo da renda per capita, devendo o mesmo ser excluído da composição familiar, o que resulta em renda nula. Fecho aspas. Idosa com renda nula deve receber benefício assistencial. A fonte, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Então, portanto, lá do sul do país, sempre fazendo aí jurisprudência, uma idosa que depende da aposentadoria recebida aí pelo marido, tem direito a receber o benefício assistencial
somente na justiça. Administrativamente, ou seja, fazendo o pedido dentro do INSS, esse direito não existe, porque é lei 1/4 de salário mínimo. Somente a justiça pode passar por cima disso e pagar. Então já existe jurisprudência a favor. Aqui no escritório que eu presto serviços, há mais de 10 anos atrás, uma cidade pequena aqui, nós tivemos o mesmo caso. Só que dessa vez com uma pessoa com um problema de saúde gravíssimo, uma pessoa com uma deficiência grave, onde a família não ganhava apenas um salário, ganhava, acredito que 2 salários ou 3 dentro da residência, e a renda per capita era bem maior do que meio salário por pessoa. Não era nem 1/4, era maior que meio. Só que mostrou-se que o salário recebido era uma aposentadoria por invalidez. E esse valor foi considerado nulo. E a pessoa passou a receber o benefício de amparo social, recebe até hoje, há mais de 10 anos, o BPC, aquele que não tem 13º, porque foi anulado aquele valor. O mesmo acontece com esse idoso, porque ele recebe, no caso, o BPC, que é considerado apenas para a pessoa, não conta como renda, assim como também a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença são benefícios que não podem ser contados como renda. A renda é nula, porque esse benefício é apenas para a pessoa. Estou falando de fatos que realmente aconteceram e que, portanto, quando o INSS nega, existem alguns benefícios que apenas a justiça pode pagar. Então, se você mora, é um idoso, uma idosa, convive, no caso aí, seu marido, sua esposa, seu convivente, recebe um amparo social, aquele que não tem 13º, você não tem acesso, não consegue receber um amparo social, o INSS nega, procure a justiça. Em geral, para se dar mais certo, a gente diz o seguinte, os benefícios combinam. Aquele que não tem 13º combina com que não tem 13º. Então vamos dizer assim, as pessoas perguntam aqui nos comentários do canal, pode 2 amparos numa casa? Pode sim. Tem como, há a possibilidade, existe essa possibilidade. Pode um amparo e uma aposentadoria? Olha, bem mais difícil, é complicado. Aí nesse caso, você vai ter que procurar a justiça para ter decisões como essa que a gente viu aqui, em que a esposa dependia e o marido idoso. Nesse caso em questão, como ele tem 13º salário, mas ele é idoso e foi considerado a renda dele sendo nula, porque pertence só a ele ali, porque ele é idoso. Então, vamos supor que se ela falecer, o benefício que ela recebe, que não tem 13º salário, é um amparo social, não passa como pensão por morte para o marido, nesse caso em questão. Agora, o marido recebe um benefício com 13º. A justiça concedeu o amparo para a mulher, que ela vai receber apenas enquanto em vida, para ela usar ali durante a vida. Se ele falecer, passa a pensão por morte para ela com 13º e automaticamente ela perde o amparo social, porque ele foi pago apenas para garantir a subsistência dela, ou garantir ali o sustento dela enquanto ela está viva, um amparo social. Então, portanto, o amparo social, o benefício que não tem 13º, ele não dá direito à pensão por morte. E se existe uma renda dentro da casa, você não tem acesso ao amparo social, a não ser em casos como esse, que comprovam a realidade. Então, portanto, se existe um salário dentro da casa, se existe uma aposentadoria aí com 13º, você não consegue receber administrativamente, na justiça, se você comprovar que a renda não é o suficiente para o sustento da casa, compra de remédio, alimento, você consegue um amparo social na justiça. Vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado algumas pessoas e para que elas não desistam, procurem a justiça, procurem um advogado aí próximo. E como encontrar esse advogado? Peça orientação para alguma pessoa que passou por um caso semelhante, alguém que passou por um momento de dificuldade, essa pessoa vai indicar um advogado para você, ou então vá até a OAB da sua cidade, lembrando sempre que a OAB não fornece advogado para você entrar contra o Estado. Esse advogado é particular, mas em geral ele só cobra se você tiver sucesso na ação. Se você perder, ele vai trabalhar de graça. Só que difícil, hein? Eu duvido que você faça algum trabalho de graça para alguém.
Se o seu advogado perder a sua ação contra o INSS, ele vai ter usado recursos, vai ter gastos. Afinal de contas, ele tem que pagar ali a OAB, telefone, aluguel do escritório, pagar funcionários, combustível, pagar para saber o que está acontecendo no seu processo. Afinal de contas, ele recebe o diário oficial, não é de graça, ele paga por isso. Ou seja, tem um gasto enorme, mas mesmo perdendo a ação, ele reconhece que você não tem condições, ele não cobra um centavo de você se você perder. Você não vai pagar nada para ele. O que você receber, como diriam antigamente, você não vai vender uma galinha aí do seu terreiro, do seu quintal, para pagar o advogado. Você vai ganhar algo que você não tinha direito. Nós fazemos com que o juiz seja convencido do seu direito, mostramos para ele a realidade, que você tem o direito. Então, você vai receber, e as pessoas dizem, só de eu receber o por mês, as pessoas mais simples, eu estou satisfeito, o advogado pode até ficar com tudo. Não é bem por aí. Você ainda vai ter um prêmio, que vão ser ali as rendas atrasadas, o qual você vai pagar pelo serviço que foi feito. Aí, ninguém trabalha de graça. Pague o seu advogado e agradeça, tá? É hora de agradecer sempre, porque você conseguiu, porque as coisas estão cada vez mais complicadas e existe uma saída sim, viu? Procure a justiça. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. Não é inscrito, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações e compartilhe nas redes sociais, porque tem solução para tudo, só não tem solução para a morte. Na justiça não existe uma lógica, tá? Aqui tudo depende de você levar a sua história para o juiz, mas depende de quê? De um caminho, e o caminho é o advogado. Procure seu advogado. Forte abraço, até o próximo vídeo.